Graça e paz, amados, estamos aqui iniciando o 17º episódio dos Sinais da Volta de Cristo, e você que está nos acompanhando desde o início, está vendo a sequência e está vendo que já estamos chegando muito mais praticamente nos dias atuais, falando já de coisas que estão acontecendo hoje e de coisas que já aconteceram no século atual e que mostram que os sinais já foram feitos. E sabemos que um dos sinais principais que ainda não aconteceu é sobre a construção do templo em Jerusalém, para que o anticristo possa sentar ali e se declarar como Deus segundo a palavra de Deus. Isso nós vamos falar mais à frente ainda. Mas eu quero que você continue conosco, e você que entrou agora, não esquece, faça um esforço, vá no nosso canal, está tudo numeradinho, desde o primeiro até o atual, e você assiste todos. Não são vídeos no início de 15 minutos, 20, hoje a gente está chegando aí a 25 minutos, não são vídeos longos, e você pode assistir pelo menos 2 ou 3 por semana até se atualizar e poder acompanhar ao vivo, para não perder a sequência, que ela é muito importante. Nós estamos falando desde a semana passada sobre o sexto sinal. Nós não saímos dele ainda. O sexto sinal, volto a dizer, vai estar aí na tela, sexto sinal, a apostasia. Ele vai estar em 2 vídeos seguidos, desde o 16 e agora o 17, falando muito sobre esse assunto, porque ele é muito atual. É o que nós estamos vivendo hoje. Não só na igreja brasileira, nós estamos vivendo isso na igreja do mundo inteiro. Os movimentos que estão aparecendo dentro da igreja, trazendo apostasia, fazendo com que muitos apostatem da fé, por causa de ensino de demônios, né? E aí você fica pensando, essas seitas, principalmente seitas que aparecem, na verdade eles não vieram de pessoas ímpias. E esta que eu quero prestar atenção, que você presta atenção, as seitas normalmente vêm de alguém que conhece a palavra de Deus, alguém que é firme, alguém que é até um grande pregador, um grande líder, mas de repente o orgulho entra no coração dele, entra o espírito de engano, e ele acaba pegando textos bíblicos e muda a vírgula. Então quando chega na vírgula, dali para frente ele muda, e as pessoas passam e não percebem que houve uma mudança e que aquilo já não está mais na palavra de Deus. E aí vem muitos líderes. Eu fico muito triste de ver líderes que eu conheci pessoalmente aqui no Brasil, homens de Deus que foram levantados na ocasião, que realmente eram cheios de unção, hoje estão totalmente desviados, falando asneiras mesmo, besteira, que qualquer neófito, não precisa nem ser um estudioso da palavra, qualquer neófito assiste esses camaradas e vê que não bate com a palavra de Deus. Mas como a Bíblia fala da apostasia, que muitos apostatarão, aí você descobre centenas de pessoas que seguem esses que estão debaixo do espírito de engano. Muitos seguem, né? Vejo até igrejas de pastores que foram até expulsos da sua denominação por tanta heresia, mas a igreja está cheia, porque são pessoas que não estão preocupadas com a palavra de Deus, estão preocupadas com o bom discurso que houve, com a boa didática, com a boa homilética, como se fala aí na teologia, né? Porque homilética para mim é igual de ovo, né? Fazer um omelete, né? Mas eles usam termos bonitos da teologia para levar as pessoas que têm uma certa cultura, um certo potencial financeiro, para serem enganadas, né? Infelizmente, se todos buscassem o poder do Espírito Santo, perdão, e buscassem o discernimento e sabedoria, leriam a Bíblia como os bereanos faziam na época de Paulo, de Pedro, ouviam Paulo falando aqueles discursos tão poderosos que Paulo tinha, mas os bereanos iam na Bíblia para conferir se o que ele estava falando era bíblico mesmo. E é o que falta nas igrejas hoje, porque nem Bíblia se leva mais na igreja. Não sou contra isso não, mas se pelo menos se lesse os iPhones, os celulares, os iPads biblicamente, não usasse só para no dia do culto, as pessoas teriam mais conhecimento. Alguns movimentos apóstatas que já existiram, que ainda permanecem, outros que são mais fortes que os outros. Eu dou o nome de algum deles, talvez o Isaac consiga colocar os títulos na tela, como ele sempre faz.
aqui tem o movimento da alta crítica. Esse é um movimento chamado movimento da alta crítica. Esse movimento é muito conhecido mais na Alemanha, mas lógico que se espalha, acaba se espalhando no mundo, mas começou forte na Alemanha, né? Qual que é a base desse movimento? A base do movimento é que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas a Bíblia contém a palavra de Deus. Olha, uma expressãozinha muda tudo. Uma coisa é, a Bíblia é a palavra de Deus e acabou. Ela é algo certo, perfeito, foi o que Deus queria que você escrevesse, mas alguém diz assim, olha, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém. Então, se ela contém a palavra de Deus, ela contém outras coisas também que não são a palavra de Deus. E aí vem esse movimento de alta crítica que faz com que as pessoas comecem a acreditar nessas coisas. Por isso que fé é obediência. E obediência acabou. Ou você obedece, ou você não obedece. Ou você entra na crítica e tenta descobrir coisas que não são verdades. Outra doutrina que é também conhecida e que ainda se encontra hoje é chamada doutrina da irmandade humana e ciência cristã. Aliás, você até encontra aqui no Brasil, pelo menos, templos da ciência cristã. E muitos pensam que é um templo de crente, né? Que é templo igual dos evangélicos. Não, é da ciência cristã. É uma doutrina e dizem que a humanidade não está num estado caído, né? Pelo contrário, a humanidade está avançando para um propósito de Deus no futuro. Em outras palavras, negam a redenção de Cristo. Então não há necessidade de Cristo, porque se a humanidade não está caída e já segue para um plano que Deus quer, então para que precisa de redenção? Então negam e ensinam que o pecado não existe. Então não há necessidade de salvação. E é um templo, que parece um templo cristão e muita gente segue, né? Porque é fácil dizer o pecado não existe, então se há uma coisa que o ser humano quer, é alguém que justifique seu pecado. Se há alguém que quer, é o ser humano que diga que alguém que seja um líder ou pseudo-evangelho dizendo, olha, você não tem pecado, fica tranquilo, está tudo bem. E isso leva as pessoas a ficar no mundo de escravidão. O terceiro ponto que eu tenho aqui dos movimentos apóstolos, esse está muito forte no meio da igreja, principalmente na igreja católica, muito mais forte do que na igreja evangélica, mas eu vi dentro da igreja evangélica onde eu vivi, dentro da igreja tradicional que eu vivi, eu vi esse movimento lá dentro trazido por pastores que eram de liderança, né? É a famosa teologia da libertação latino-americana. Vou repetir, teologia da libertação latino-americana. Essa teologia da libertação não tem nada a ver com o que a gente prega sobre libertação. Uma coisa é libertação das pessoas serem livres dos demônios, livres dos pecados, livres das escravidão, das maldições. Isso é libertação. Mas a teologia da libertação é a base do marxismo ou do comunismo. É trazer o comunismo para dentro da igreja, o marxismo para dentro da igreja. Você vai ver aí teólogos, tanto da igreja católica como da igreja protestante, teólogos famosos que estão na mídia, que são defensores da teologia da libertação. E muitos falam, libertação dela está sendo... Não. Essa teologia da libertação é uma teologia marxista, uma teologia comunista, né? E a visão deles é a secularização do reino de Deus. Então a preocupação com eles é trazer tudo que é secularizar o reino de Deus, tirar o espiritual. Na verdade é o reino do homem e não o reino de Deus. É a preocupação com o homem, aquilo que enfatiza da sociedade, santificar a estrutura social, né? E não pensar no homem, que ele tem que ser regenerado. A estrutura social não vai ser regenerada, né? Jesus não veio pagar o preço para mudar uma estrutura social, ele veio para mudar a estrutura do ser humano. O homem sim é que precisa ser regenerado, o homem é que precisa ser mudado, e assim por diante. Então o marxismo vem para dentro da igreja, disfarçado de teologia da libertação. Isso é muito forte na América Latina, muito forte. E aqui no Brasil
tanto na igreja católica como na igreja protestante, você vai ver isso muito forte. Uma outra apostasia também que está aí no mercado, e a gente não pode esquecer, é a unificação do reverendo Moon, né? M-O-O-N, Moon, de lua, né? Lógico que ele já faleceu, mas ele era muito forte, e aquilo era só no Oriente, depois veio para aqui, para o Ocidente, pegou firme aqui no Brasil. Eu lembro que, em certa ocasião, muitos pastores, eu fui convidado, mas o discernimento me tirou fora, mas muitos pastores foram convidados para um encontro, não lembro se é Uruguai ou Paraguai, eu acho que é Paraguai, um encontro que ia ter com um pastor, e pagavam tudo, pagavam a viagem, pagavam hotel, tudo pago, e muitos pastores, líderes foram, e quando chegou lá, a primeira coisa que eles fizeram foi tirar o passaporte de todos, guardar, para que ninguém pudesse sair. E quem estava ali? Reverendo Moon, tentando convencer aqueles pastores de implantar a igreja do Reverendo Moon, que é uma seita, né, nas cidades e nos países. E aqui no Brasil temos muitas igrejas, entre aspas, do Reverendo Moon. Então, quais são as 10 principais heresias dessa seita? Você que muitas vezes tem algum parente que está aí indo no Reverendo Moon ou outros lugares parecidos, porque tem algumas seitas semelhantes, né? Não é só dele, tem seitas semelhantes que você vai descobrir isso, só de examinar você vai descobrir. Por exemplo, ponto número 1, Jesus Cristo fracassou na sua missão redentora por não ter constituído família. Então o Reverendo Moon fala, ó, Jesus fracassou porque ele não constituiu família. E se ele não constituiu família, então eu posso ser o Redentor. É isso que ele prega. Segundo ponto, a cruz é símbolo do fracasso de Jesus, que não deveria ter sido crucificado, mas casado e gerado uma raça pura. Aqui, olha o engano, né? Olha o engano. Terceiro, o Espírito Santo não faz parte da Trindade, mas é a reunião de vários espíritos bons que vêm à Terra para auxiliar os vivos. Olha que coisa tremenda, falando de necromancia, disfarçadamente, né? Usando a palavra Espírito Santo, mas no fundo está falando de necromancia. 4. As orações são feitas em nome do Pai e não em nome de Jesus. O único mediador entre Deus e os homens, como ensina a Bíblia, é o Pai. Né? Mas Jesus é o único mediador. A Bíblia fala, ele é o único mediador, mas eles dizem que não precisa de Jesus não, tá? Porque Jesus fracassou na sua missão. 5. Ao invés de ter sido gerado pelo Espírito Santo, como a Bíblia diz, Jesus foi concebido a partir de uma relação sexual de Maria. Então, segundo ele, Jesus veio como pessoa normal, de uma relação sexual normal, e não como a Bíblia fala, gerado pelo Espírito Santo. O 6, o livro Princípio Divino. Esse livro Princípio Divino é a base da igreja. Eu tenho esse livro, né, pude examiná-lo, por isso que eu estou colocando esses pontos aqui. Eu tenho esse livro. E, na verdade, eu tenho muito material das seitas e das outras religiões, onde eu pude estar estudando e falando para você, porque eu não ouvi falar, eu estudei, eu peguei esse livro que eu tenho, que é o Princípio Divino, e ali, nesse livro, tem as revelações que Moon teve, que o Reverendo Moon teve, para que os seguidores vejam, e ali ele mostra que as revelações que ele teve tem mais autoridade do que a própria Bíblia. Então ele coloca a revelação dele acima da Bíblia. E isso está nesse livro chamado Princípio Divino, que é dele. 7, são 10, tá? 7, só através do matrimônio é possível ter comunhão com Deus. Quem é solteiro não pode alcançar a plenitude espiritual. Que coisa tremenda, né? Paulo diz assim, alguns foram chamados para ser eunucos. Eunuco é aquele que não casou, que não quer casar. E ele está dentro da palavra de Deus. Mas aí vem esse homem dizendo que quem é solteiro não tem a plenitude espiritual, só quem é casado. Né? 8, isso é para atacar Jesus, viu? Porque como Jesus não casou,
Então, tudo que é possível para atacar Jesus, ele vai dizer. No 8º ponto, que está nas suas revelações. Orientado pelas revelações, Moon determina pessoalmente os casamentos, apenas por informações e fotografia dos seus seguidores. Então, é ele que determina quem vai casar com quem, nos seguidores dele. É muito sério isso, né? Porque é uma escolha não de Deus, não da pessoa, não com seus próprios sentimentos, mas alguém que determina o casamento. E o último item, o 9º, as palavras do Novo Testamento perderão sua luz quando vier o Senhor do segundo advento com uma nova palavra. Então, veja, ele pega uma verdade, Jesus vai vir. Ele não deixou de dizer isso, Jesus vai vir, né? Apesar de negar que Jesus foi fracassado, mas ele fala que Jesus vai vir. Mas quando Jesus vier, ele vai trazer uma nova palavra. E aí sim, para dar veracidade às dele. É uma mistura terrível, terrível. E o último item, os espíritos dos mortos influenciam e ajudam os vivos. Pronto. Não falar mais nada sobre feitiçaria, necromancia, consulta aos mortos. Coisa que Deus abomina é a consulta aos mortos. Então, quando você pega uma seita que se diz cristã e que diz que os mortos vão influenciar os vivos, eu estou dizendo, olha, Deus abomina isso aí, não posso seguir esta seita. Um outro movimento de apostasia, é muito interessante o nome que eles dão, e dão um nome, eles não se preocupam com o nome. Chama-se Movimento Gnóstico Cristão Universal. Olha a palavra cristão aí no meio, né? Movimento Gnóstico Cristão Universal. Esse pensamento gnóstico, ele tem 4 colunas básicas no pensamento gnóstico. Primeira coluna, ciência. Segunda coluna, filosofia. Terceira coluna, arte. E quarta coluna, música. Se você pegar essas 4 colunas, a ciência tentando provar a existência ou não das coisas de Deus, a filosofia, que é totalmente contrária aos ensinos de Jesus, a arte e a música, que influencia as pessoas diretamente. Se é uma coisa que influencia a pessoa, é arte e música. E como as músicas hoje, ela entra no cérebro das pessoas, e aquilo fica tão forte. E esse movimento usa essas 4 colunas, né? E se você pegar toda a filosofia desse, está ligada para o ser humano, ou seja, o próprio ser humano. Então aí entra o que? O humanismo. Tira Jesus, tira Deus, e o ser humano é o centro de todas as coisas. Então, o gnosticismo é para despertar consciência, para que chegue a você a autorrealização. Em outras palavras, assim, bem mineiresco, como eu falo, é o seguinte: você é um Deus, tá? Então desperte o Deus que está dentro de você. Em outras palavras, você não precisa de um Deus de fora, você precisa de você despertar o Deus que está dentro de você. Então eles têm 3 palavras aqui que eu entendi dentro do estudo deles, que para mim chamou atenção, além de toda essa coisa que eu já falei. A primeira, morrer, né? O que significa morrer nesse movimento gnóstico? Morrer é eliminar da psique os defeitos, cobiça, luxúria, inveja, preguiça. Então, morrer para eles não é morrer como a gente fala, morrer fisicamente ou morrer espiritualmente. Se você pegar a teoria, você vai falar, não, é verdade, está falando de cura interior. Não está falando de cura interior, porque ele está falando do homem trabalhar na psique para que a psique dele desperte o Deus que está dentro dele. Nascer, que é o contrário de morrer, consiste na fabricação da alquimia pura. Olha aí, a alquimia que é muito usada pelos sistemas agnósticos, né? Corpos existenciais superiores do nosso ser. O que nós temos? Nós temos o astral, o mental e o casual, e aí vai nascer o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus que é você. E o terceiro ponto que interessa chama-se sacrifício pela humanidade. Consiste em entregar o conhecimento gnóstico àqueles que desconhecem. Então, se você quer fazer um sacrifício, procure incluir alguém no conhecimento gnóstico. Ensine essas pessoas. E aí tem muita gente ensinando sobre isso. Então, esses são os movimentos principais que a gente tem dentro, que atuam dentro da igreja e fazem os crentes se tornarem mornos
a ponto de Deus querer vomitar da sua boca. No próximo episódio, nós vamos falar um pouco mais detalhado, porque esse exige talvez um episódio todinho para ele, é sobre a nova era. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando saiu o movimento Nova Era, nós fizemos até um congresso sobre Nova Era, convidamos alguns preletores que puderam tocar no assunto. Nosso querido apóstolo Lamartine Pozella esteve presente, ele conhece bastante esse assunto também. E nós fizemos até uma apostila separada, bastante detalhada sobre a Nova Era. Mas eu quero dar umas pinceladas sobre a Nova Era, para que você possa entender um pouquinho por que a gente combate tanto essa questão de Nova Era e por que ela é real hoje, né? Hoje ela é muito real. Você vai ver no mercado produtos, lojas, tudo falando Nova Era. Nova Era. Não é sem propósito, não é um nome que é bonito, que apareceu, alguém descobriu para fazer marketing do seu produto. Não, tudo está dentro de um princípio da Nova Era, que é infiltrar esse assunto através até de produtos, de marcas e de nomes e assim por diante. E nós vamos ter que falar um pouco sobre isso no próximo episódio, que será o 18º. Nós estamos terminando aqui o 17º, com ainda dentro do mesmo... Você vê como é importante essa questão da apostasia? Acho que é o segundo episódio já seguido que eu estou falando do assunto, detalhando, mostrando os espíritos de engano que estão entrando aí, muitos no meio da igreja e assim por diante. E nós vamos detalhar um pouquinho mais no próximo episódio, que será o 18º. 18º. Até eu me perco aqui, mas você vai ver no nosso canal, no YouTube, todos eles estão identificados numa numeração sequencial, você não se perde. Se você quer assistir todo o seminário, você pega desde o número 1 e vai assistindo. É óbvio que esse seminário é longo, que eu estou tentando passar toda a informação bíblica. Não vamos sair da palavra de Deus e vamos pegar a palavra de Deus. Eu não vou entrar nas tecnologias. Isso aí eu estou deixando para os meus irmãos apóstolos, pastores, companheiros que estão no YouTube falando, por exemplo, do Fórum Mundial, do 5G, das famílias Rothschild e assim por diante, que estão mostrando o lado mais atual, prático, fora da Bíblia, né? Para confrontar a Bíblia com o restante disso. É muito bom você assisti-los também. Nós vamos ficar só dentro das profecias bíblicas e da palavra de Deus. Quero orar por você, Pai, em nome de Jesus, que esses que estão assistindo e que vão assistir depois não caiam nos enganos, que eles sejam pessoas sábias do Espírito Santo, que eles tenham o dom de discernimento, de conhecimento, o dom de revelação do Espírito Santo, para não cair nos enganos, e que nunca deixe de confrontar qualquer que seja que esteja falando, não importa o título que essa pessoa tenha, mas confronte de acordo com a palavra de Deus. Inclusive eu, Senhor, que eles estejam assistindo, mas que olhem a palavra de Deus e verifique se o que eu estou falando está ou não dentro da palavra de Deus, para que fique guardado no coração deles somente aquilo que está dentro da palavra de Deus. Eu os abençoo no nome poderoso de Jesus. Amém e amém.